Deus é bom. Então você vai se juntar com a pessoa que está do seu lado aí, vai orar com ela. Abaixe o seu telefone. Você não precisa falar com ninguém agora. Precisa só estar conectado ao trono da graça. Isso, ora. Sejam cheios da tua graça, cheios da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Quem entrou aqui abatido, Senhor, que possam ter as suas forças renovadas, Senhor. Senhor, e que tudo que for feito aqui durante todo esse dia seja para exaltar e glorificar o teu santo nome. Assim nós choramos, crendo no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga: fala com 2 ou 3 pessoas, cumprimenta, seja bem-vindo em nome de Jesus e sinta-se à vontade. Muito bem, tudo bem? Tá? Vamos lá? Deus tem feito grandes coisas nesse lugar, né? Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo, declare mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Os homens comigo, te agradeço, meu Senhor. A igreja, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Só a igreja, te agradeço. Te agradeço por ter. Te agradeço. Mais uma vez para terminar. Te agradeço por me libertar, aleluia, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Aleluia! Deus é fiel. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu te convido a fazer a sua declaração de amor nesta manhã ao nosso Deus, dizendo o quanto você ama, quanto você o adora. Abre os seus lábios e adore ao Senhor. Aleluia. Tu és meu grande amor, príncipe da paz, minha esperança.
Recebe a adoração da tua igreja nesta manhã. Aleluia. Eu não sei nem o problema que você passa, mas eu sei que Ele é fiel. Então eu declaro mais uma vez: te louvarei, te louvarei. Não olha para o problema ou para a circunstância, olha para o Senhor. As circunstâncias, Ele é fiel. Adorarei somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Sente um pouquinho. Antes de passar a palavra para o coral, quero dar uma palavra sobre dinheiro com vocês. Amém? Bom, a gente tem alguns probleminhas no som que precisam ser corrigidos. Problema de instalação, de aterramento, é uma obra grande. E o custo de todo esse reparo, substituição de equipamento, R$10 mil. Nós já temos uma oferta de 5. Amém? Pode parcelar, mas precisamos levantar mais. Além disso, a gente foi ver o IPTU, porque a igreja paga o IPTU baixinho, e a direita cumpriu
que nosso projeto não está todo legalizado. A planta foi apresentada quando a igreja foi construída, mas não foi registrado. Tem que refazer a planta, todos os trâmites, entra a prefeitura, envolve o trabalho de engenheiro, isso envolve fiscalização. O equipamento que a gente tem é de R$13.000. Precisa de 5 para dar entrada e pode dar o resto. Gente, a maioria das igrejas não se preocupa com isso. E a gente, em geral, as igrejas não têm essa preocupação. A gente precisa ter, para no dia que chegar a fiscalização, eles não fiscalizam a igreja, a gente está. Então a gente levanta 18.000. A gente se compenetrar, a gente se escutar, a gente agir como age para missões. Vou lançar aqui um desafio. Normalmente a gente, quando tem um processo, tem uma luta, faz um propósito com Deus, alcança, honra a Deus. Mas eu quero colocar adiante, porque são desafios da igreja. Nós somos a igreja, tá bom? O trabalho do som precisa ser feito, já tem boa parte do dinheiro, e para dar entrada no processo de legalização, a gente tem que dar o resto. Cada um contribua como Deus colocar no seu coração. Eu sei que tem gente que tem reserva guardada, que é liberal, eu sei que tem gente que tem propósito com Deus, tem desafio, negócio. De qualquer maneira, coloque o seu coração de Deus, são desafios da igreja, para a nossa instalação. Às vezes você vê aqui, a gente já melhorou muito o som com a bancada. Deus mandou de oferta. Né? Mas tem que continuar para a gente ter um ambiente agradável. E às vezes, o ouvido mais possível, a gente ainda tem alguns problemas. A resolução disso vai depender. Tá bom? Antes de ofertar o ofertório, você sabe que a gente não gosta de falar de dinheiro, mas é igual na nossa casa. Quando você tem um desafio na sua casa, você peça e faz contas. Desafio para. Bem, vamos trazer dízimos e ofertas diante do Senhor. Quem quiser pode se ajoelhar e trazer as suas causas impossíveis. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti o que o Senhor tem em nós. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção também nos
Olha que tem rosa, Deus, do prédio. Favorece-nos nas autoridades que vão estar encarregadas de avaliar o processo, Senhor. Abençoe o engenheiro responsável. Dá-nos, ó Deus, bênção e vitória em Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, a palavra está com o coral.
Dar os parabéns, irmão Leandro, a todo o coral. A cada apresentação a gente vê o resultado da educação da voz, o afinamento, a percepção, a complexidade, o tamanho da apresentação. Eu sei que isso é um trabalho de longo prazo. Eu quero estimular as pessoas a fazerem teste, né? Vozes são sempre bem-vindas. Coral. Vamos ficar de pé, vamos receber o pastor Dorivan, pregador de hoje. Estender as mãos. Toma o seu filho com as mãos. Fala através dele, Senhor. Sobre as nossas vidas, Pai, sobre os nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. É do Senhor. Semana que vem. Mas hoje, vou falar. O tema de hoje é as ovelhas que ouvem. João 27-30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos. Jesus demonstra aqui que Ele é Deus. E que nós somos as ovelhas. Mas nós que escolhemos ouvir a sua voz. E aquele que ouve a sua voz não perece. Terá a vida eterna. Como ouvir a voz do Senhor em tempos tão difíceis que nós vivemos? Você acha que quando Jesus veio também não era difícil? Era. Hoje nós temos a comunicação imediata. Mas a mesma coisa que acontece hoje, acontecia lá também. Lá tinha violência, lá tinha corrupção, tinha medo. Tudo isso que nós vemos hoje pelos canais, internet, TV, WhatsApp, tudo isso com Jesus acontecia também. Só que as informações demoravam para chegar. Primeiro, a dominação romana lá. O romano não era um povo tão pacífico como as pessoas. Eles eram civilizados, mas pacíficos não. Mas o que é ser civilizado? Nós somos civilizados. Mas por que acontece tantas coisas? E nesse tempo tão difícil, nós, como igreja, temos que ser ovelhas. Como ouvir a voz do Senhor em tempos tão difíceis? Para ser ovelha, nós temos características bem definidas. Nós identificamos quem é o nosso pastor. O pastor é Jesus Cristo. Nós confiamos nele. Amém? Nós confiamos em Jesus. Nós obedecemos a Jesus. A ovelha obedece. E nós somos exclusivos dele.
nós ouvimos apenas a voz do nosso pastor. Nós não seguimos vozes estranhas. Você já viu uma ovelha? Tem na internet, só você pesquisar lá um pastor que ele manda outra pessoa chamar as ovelhas. As ovelhas nem aí, continuam no pasto. Mas quando ele assobia, as ovelhas tudo se aproxima. A ovelha ouve até o assobio dele, até a voz dele ela reconhece. Aí vem aquele rebanho todo, sabe? Desperta, eles param de comer, param de pastar para poder ir para as ovelhas, para ir para o pastor, sabe? Porque ali há aconchego, ali há segurança. Ele dará a vida para aquelas ovelhas. Ele vai tirar ela de um abismo, de um buraco, da lama. Ele vai se sacrificar pelas ovelhas. Mas ele é um pastor humano, mas o nosso Jesus que dá o maior sacrifício dado por um pastor, é a sua vida na cruz. Quando nós pensamos nele, devemos agradecer por ter ele como nosso pastor. Vivemos num mundo, irmãos, cheio de crises morais. Olha, parece que não tem jeito. Nós chegamos, muitas das vezes, à conclusão do Brasil. Brasil não tem jeito. Brasil não tem jeito. Onde está a moral desse país? Nós temos crises sociais. Quantas desigualdades? E econômicas. Vamos no mercado, às vezes não compramos tudo o que queremos. Compramos aquilo que podemos. Mas nós não podemos desanimar. Nós somos ovelhas. Mas quem não é ovelha não ouve a voz do pastor. Deus fala conosco através do Espírito Santo, que fala no seu coração, no meu coração, pois ele habita em você. Quando ouvimos a voz do Senhor, somos conduzidos a pastos verdejantes. E mesmo que passemos por deserto e tempestades, o nosso pastor, que é Jesus, estará sempre conosco. Você pode passar por qualquer deserto e Jesus estará contigo. Por qualquer dificuldade que você esteja passando, Jesus está contigo. Jesus está contigo no momento de festa, mas Ele está também contigo no momento de dor. Ele te ama. Ele está aqui, neste lugar. E Ele diz que te ama. Um amor sem igual. Quem são as ovelhas de Cristo? Nós temos uma marca registrada. Existe uma marca na ovelha de Cristo. Paulo declara, Gálatas 6,17, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então não me venha com religião, não me venha com outra coisa, porque eu tenho a marca de Jesus em mim. Porque querem impor algo em nossas vidas, mas nós temos Jesus. Nós somos ovelhas, irmãos. E Jesus, ele afirma, as ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele sabe quem é você. Eu costumo falar no seu dormir e no seu acordar, e ainda vela pelo teu sono. Ele conhece você. Ele conhece você mais do que ninguém. Não existe ninguém que conheça mais do que o nosso Senhor. Aqui encontramos 3 marcas que nós somos verdadeiras ovelhas do Senhor. Nós ouvimos a sua voz. Somos conhecidas por Ele. Você sabia? Jesus te conhece. Ele sabe o seu valor. Ninguém pode falar isso diferente. Se alguém falar que você não tem valor, esqueça. Você tem valor. Porque Jesus te ama. Ele é o seu pastor.
E nós não podemos deixar de vir a seu aprisco. Nós seguimos o nosso pastor. E por que alguns não ouvem? Você pode falar, irmão Dorival, e por que alguns não ouvem? Porque assim como os judeus, muitos também não ouviam a voz do pastor. Eles sabiam a história, eles viam o milagre, eles sabiam o que estava escrito, porque o próprio livro de Isaías traz isso. E mesmo assim, eles não acreditavam. Não, mas também, como que você vai acreditar num povo que viu o mar vermelho se abrir, maná descendo do céu, carne, e mesmo assim pecavam? Foi chamado para ser ovelha. Os judeus também foram chamados. Mas eles preferiram não ser ovelha. Porque eles estavam presos ao passado, à religiosidade e nas suas próprias crenças, nas suas próprias convicções. Nós temos que ter Jesus como nosso parâmetro. Quando ele fala, sede santo como eu sou santo, é para nós olharmos para ele e fazer as coisas que eles faziam. Jesus era obediente. Ele foi obediente até a morte de cruz também. Quando Jesus vai, ele cumpre um dever cívico, irmão. Nós devemos, as ovelhas são obedientes, inclusive com seus deveres cívicos. E Jesus também era obediente. Ele foi numa festa chamada Festa de Dedicação. É o Hanukkah. E eles comemoram. E foi neste lugar, ele como um bom judeu, porque Jesus era um bom judeu, cumpridor de leis. Ele dava o exemplo, ele foi nessa festa. E essa festa para os judeus era um grande significado para eles, né? Porque era como fosse para nós, irmãos, uma festa de independência. Né? Foi na época que Antíoco colocou um porco dentro do templo. Essa é a história. Colocou lá e isso causou uma grande revolta, chamada as revoltas dos Macabeus, porque havia um sacrifício dentro do templo. E para o judeu, isso é inaceitável. E por isso surge a festa de dedicação, porque eles comemoram a liberdade. Nós comemoramos a liberdade todos os dias, porque Jesus nos libertou do pecado. Eles comemoram a liberdade de um povo. Nós comemoramos a liberdade. Grande povo que vai. Eles purificação do templo físico. Mas o Deus encarnado, Jesus, estava ali oferecendo purificação espiritual. E aquele povo não conseguia ouvir sua voz, porque não eram ovelhas, como está lá em João 10, 24, 26. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você deixará nesse suspense? Se você é Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei. Mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Quem não é ovelha, você pode fazer o milagre que for, não vai acreditar. Mas quem é ovelha, um simples milagre já é muito. E você sabe qual foi o maior milagre que Jesus fez na nossa vida? Nos salvar. Olha, nós vamos morar no céu, eu sempre falo isso, nós vamos morar para o céu. Essa é a nossa meta. Porque nós temos uma meta. Qual a sua meta espiritual? Jesus declara para eles, vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. A incredulidade não é falta de provas, é falta de pertencimento.
Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. Nós somos ovelha do seu pastoreio. E nós estamos aqui para adorar ele. Os fariseus viram milagres. Ouviram a palavra, mas não creram. Nós ouvimos a palavra e cremos. Os milagres continuam, porque Jesus não mudou. O milagre continua. Basta nós crermos, porque nós somos ovelha. Eles não eram ovelhas e eles ficaram chateados com isso. E o que gerou inquietação para eles, quando ele diz assim e afirma: eu e o Pai somos um. Ali Jesus revela que ele é o Deus triuno. Aqui encontramos uma base, um só Deus, 3 pessoas distintas, uma unidade perfeita. Deus, Jesus, Espírito Santo, unidade perfeita. E o Espírito Santo habita em nós. Que privilégio, né, irmãos? Somos privilegiados. Como ovelhas, nós somos privilegiados de ter o Espírito Santo para nos conduzir, para nos orientar. Igual hoje na escola, até para nos chamarmos a atenção. Espírito Santo. Muitas das vezes nós levamos um puxãozinho de orelha. É isso, meus irmãos. E nós devemos o quê? Ouvir a sua voz. Ouvir a voz. E quando você ouve a voz de Deus, você quer estar perto de Deus. Você tem que abrir o seu coração. Você tem que ser ovelha. Jesus falava que as obras testificavam o que ele é. Um dos maiores sinais, irmãos, logo após isso, um dos maiores sinais foi a ressurreição de Lázaro. Ali que Jesus declara que ele é a ressurreição e a vida. E nós vemos que logo após que passa isso, você vai ver que nós ouvimos falar de Marta e Maria, quando o pastor pregou aqui. Elas eram as ovelhas. A Marta, mesmo com aqueles problemas, né, de querer trabalhar, ela acreditava em Jesus. Se você ler aqui João 11, 40, 43, Jesus respondeu e não disse a você, se você cresce, veria a glória de Deus, então tirar a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sempre sei que ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E depois disso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Quem estava enterrado ali? Quem estava sepultado? Ovelha. Faz o milagre. E se você olhar sobre Marta, ela também fala assim: eu sei que ele há de ressurgir, a ressurreição do último dia, lá no 24. E Jesus declara que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o que ovelha responde. Sim, Senhor. Lá no 27, Marta responde: sim, Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A ovelha acredita. Quando olhamos Marta, sempre tem um defeito. Marta tinha defeitos, mas não deixava de ser ovelha para ouvir a voz do Senhor. Aquele milagre, irmãos, foi para a glória de Deus. Isso foi logo após da festa da dedicação. Jesus viu que estava sendo perseguido por eles. Os judeus não acreditavam porque não eram ovelhas, mas nós somos. Nós somos ovelhas, irmãos. A ovelha, ela reconhece a voz do seu Senhor e Salvador. Ela segue o seu pastor. Ela tem a vida eterna.
Nós estamos seguros na mão de Deus. Creia nisso. Mas como nós podemos fazer para se aproximar cada vez mais de Deus como boas ovelhas? Separe um tempo com Deus. Ore. Faça o seu devocional. Ouça antes de agir. Domínio próprio. Como é difícil. Uma boa ovelha tem domínio próprio, irmão. Pense antes de agir. Nós olhamos para Jesus. Como que Jesus agiria nessa situação? Pratique a obediência. Ovelha é obediente. É obediente às autoridades, obediente ao ministério pastoral. É obediente. Já viu quando nós somos chamados a atenção? A gente abaixa a cabeça. Porque nós somos. E nós devemos estar atenta à voz de Deus. Porque os fariseus ouviam, mas não entendiam. Viam, mas não criam. Conhecia muito da religião e da história, mas não conhecia nada do Cristo. E nós temos o compromisso de conhecer o Cristo Salvador, pois nós somos ovelha do seu pastoreio. Nós devemos ouvir a voz dele. Sempre ouvir a voz dele primeiro. Nas suas decisões, nos seus planejamentos. Se você, jovem, quer ir para a faculdade, peça direção a Deus. Se você quer um trabalho novo, peça direção a Deus. Se você vai investir num novo negócio, peça direção a Deus. E agradeça. Ouça, quando o milagre vier sobre a sua vida, agradeça. Agradeça sempre ouvindo a voz do Senhor, pois afinal você é ovelha, e ovelha do seu pasto. Ele dá a vida por você. Ele te ama tanto que ele vai te buscar. Mesmo que tenha 100, se uma fugir, ele vai atrás dessa. Ele te ama e nós devemos insistir. Se você tem alguém fora da igreja, fora do aprisco do Senhor, que seja da sua família, ore por ele. Peça para o Senhor trazer de volta. Continue, insiste. As suas orações são ouvidas, porque Ele te ama. Jesus nos ama. Ele dá a vida por nós. Nós não estamos falando aqui, irmãos, sobre religião. Nós estamos falando aqui sobre o nosso relacionamento. Nós estamos falando aqui em uma decisão, ser ovelha. A ovelha é obediente. A ovelha é tão obediente, irmãos, porque vocês nunca viram. Se você virar a ovelha de um lado, você vira e ela fica. E lá você tira a lã dela toda. E ela sai toda leve e feliz, porque tirou aquele peso dela. Olha como é que pode, né? A lã, para ela, quando tira aquele peso, ela sai saltitando de alegria, porque para ela foi tirado um peso. E ela nem berra. Nós somos ovelhas, irmão. O que eu estou falando aqui não é falar assim, eu conheço, eu sei. É sobre ouvir a voz de Deus e seguir. Você é ovelha, eu sou ovelha. Nós somos. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos valorizar o seu sacrifício na cruz. Semana que vem é Páscoa. E nós vamos falar no mês muito sobre. Para nós é a data mais importante, porque ali Ele garantiu a nossa redenção, a nossa salvação. E ali Ele garantiu a nossa morada com Ele para sempre. Olha que coisa maravilhosa, morar com Jesus no céu.
né? Vamos ver anjos, arcanjos, né? Querubins. Mas nós vamos morar com Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você está preparado para morar com Jesus? Porque nós vivemos num tempo cronológico, num tempo de 24 horas. Deus não. Deus vive a eternidade. Para ele não tem tempo. Se você está esperando algum milagre e você está assim no seu coração, Senhor, eu sou ovelha, Senhor, mas já tem 10 anos e não aconteceu nada. Para Deus não existe espaço temporal, meus irmãos. Para Ele pode ser 10 segundos. Deus sabe. Antes de você pensar, Ele já sabe. Antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que passa no seu coração. Ele tem o domínio e o poder. E como eu falo, Ele nunca perdeu uma guerra. Ele está contigo todos os dias. Ele está aqui, nesse lugar, para continuar salvando. Ele está neste lugar para continuar libertando. Ele está neste lugar para te levar para o céu. É este lugar que Ele quer te levar. Céu, gente. Nós temos que pensar isso. Eu sempre repito, nós somos cidadãos do céu. Nós moramos provisoriamente na terra. Um dia, breve dia, Jesus voltará, tá, gente? E a gente tem que estar preparado todos os dias. Nós somos ovelhas. E quando Ele chamar suas ovelhas, você está preparado? Você está preparado? Amém? Nós temos que estar preparados, porque Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Nós precisamos estar preparados todos os dias. Para quando vier a sua voz, nós, como as ovelhas, vamos ao seu encontro. Olha que coisa maravilhosa. Muito bom, né? Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem um plano transformador na sua família. Creia nisso todos os dias. Jesus pode curar sempre. Creia nisso. Ele liberta todos os dias. Creia nisso. Ele pode abrir uma porta para você também. Ele está aqui para te abençoar. Vamos ser ovelha. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus, porque nós somos ovelhas. Olha que coisa boa, né? Nós somos ovelha. Eu gostaria de orar com todos. Coloca a mão no seu coração e fale com Deus. Fale, Senhor, eu quero continuar sempre, Senhor, ouvindo a sua voz. Senhor Jesus, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, por sermos ovelhas, Senhor, do seu pastoreio, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para declarar que te amamos, Senhor. Esperamos, Senhor, sempre, Senhor, ouvir a sua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos corrige, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar todos os dias, Senhor. Senhor, e que sua voz seja constante, Senhor, em nossas vidas. Afinal, Senhor, somos as suas ovelhas e sabemos que ninguém vai arrebatar das suas mãos, pois nós somos ovelhas, Senhor. E nós declaramos aqui, Senhor, que somos seus, Senhor. Senhor, guarda, Senhor, por favor, as nossas famílias, Senhor, trazendo eles de volta, aqueles que estão distantes. Senhor, curando, Senhor, libertando, Senhor, e salvando. Senhor, muito obrigado por esse domingo, Senhor. Em teu nome, Senhor, te agradeço. Amém. Amém, Senhor.
Pode sentar um minutinho, pastora Jaqueline. Deus, pelo coral que deu abertura aí, né? Nossa comemoração de Páscoa. Muito bom, o coração já está quentinho. Deus. A todos que nos visitam, é um prazer estar com os irmãos. Temos uma programação da semana cheia de coisa boa para estarmos juntos aqui. Começando pela tarde da bênção, terça-feira, às 15 horas. Essa semana temos uma pregadora especial. Ela é diaconisa, é psicóloga, é professora, ela é mãe. A Cláudia Souza. Glória a Deus. Terça-feira estaremos aqui. Então, você que pode, que está livre, vem aqui com as irmãs ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. E à noite, os homens estão de descanso nessa terça-feira. Aproveitem. Quarta-feira, quarta no altar, às 20 horas. Essa sexta-feira é feriado, então não vai ter a consagração às 8 horas. Mas estaremos aqui no sábado, às 9 horas, na nossa consagração, amém? Consagração para a igreja inteira, então sexta-feira não tem, mas sábado estaremos aqui. E sexta-feira à tarde vai ter o acampamento dos adolescentes, a partir das 2 horas. Estejam orando por eles, por nós que estaremos aqui juntos, que eles sejam tocados, abençoados. Vai ter o louvor deles, Castezinha tocando, Daniel tocando bateria, glória a Deus, ó. Então estaremos aqui, Deus é bom, as meninas vão estar cantando, então vai ser o culto deles, o dia deles, vão dormir aqui, então estejam orando por eles, para que Deus abençoe. Orgulho de mamãe, só Jesus, Deus é bom demais, a gente que não vale nada, ô Senhor. Então, domingo, primeiro domingo, semana que vem, ceia do Senhor, né? Estaremos aqui fazendo a ceia pela manhã e à noite. Então, você que não vai viajar, não falte. Será a comemoração da Páscoa também. Estaremos aqui juntos, fazendo um grande culto para nosso Deus. Deus é muito bom. Irmãos, vocês estão vendo ali adolescentes estão tem um sorteio de esta tela, tem um ovo de Páscoa de falsa, tem caixa de bombom, barra de chocolate. Cada número custa R$10. Eles estão vendendo isso para ir para o acampamento deles em outubro. Você que pode abençoar, passa ali, compra um chocolate, compra a cesta, né, para a gente abençoar o nosso. Jantar de casais também, em comemoração ao Dia dos Namorados, em junho, de 19/6. R$150 o casal, vai ser num restaurante ali em Ramos. Procura a irmã Aline e irmão Robson. Informações. Já tivemos várias inscrições, então não perde não. Jantar dos casais, 19 de junho. Amanhã, à noite, às 7h30, será o pontapé inicial para o nosso seminário. Será aula magna com o pastor Joel, que é o reitor do seminário. Então, está na dúvida, procura o pastor Arthur. Você que está na dúvida também pode vir, né, Arthur? Mesmo que não tenha feito a inscrição, não sei se eu vou participar, vem aqui para a aula amanhã, 19h30, para a inauguração. Então, qualquer dúvida, procura o pastor Arthur, mas mesmo que tenha feito a inscrição, está na dúvida, vem aqui ouvir, e aí eu acredito que vai ficar para as próximas aulas. Glória a Deus, já temos 25 alunos. Também nos últimos dias para a inscrição do Passeio da Família, convenção que vai ser no Sítio Maranata. Procure o pastor Arthur ou a irmã Helenice. Para qualquer dúvida, tem que preencher um forms. Dorivan e Helenice. Então, procure eles. Irmãos, é sério, está terminando o prazo. Tem que preencher forms, então qualquer dúvida, fala com eles no final do culto. A cantina também, que a irmã Andréia lá atrás, eu acho que tem almoço, tem salgado, dá uma passadinha ali. Nós estamos com a escola de música funcionando, com aula de bateria, aula de teclado. Tem uma novidade para a gente. Glória a Deus. Nossa. Paz do Senhor. Pessoal, conseguimos, com a graça do Senhor, trazer um professor de canto para a nossa igreja. E está aberto para toda a igreja se inscrever. Então, quem quiser fazer aula de canto, é muito bem-vindo. Faz a inscrição. A gente vai começar a aula sem ser essa sexta agora, a outra. Tá? A gente está fechando o valor ainda. Se a gente conseguir fechar uma turma de pelo menos 5 alunos, a gente já fecha 120 por pessoa. Olha só, coisa boa. Conseguimos ainda um descontinho extra para a gente. Então, irmãos, é para toda a igreja, para quem quiser,
tá aberto, é só se inscrever e a gente segue com o professor de canto. Ele veio aqui já a auxiliar o coral. Temos vagas no coral, amados irmãos. Por favor, aqueles que sentirem no coração aquela chama ali pegando no coração, tem vaga à vontade no coral. Venha, junte-se a gente para a gente fazer esse grande trabalho juntos, viu? Obrigado. E quem sabe cantar tem até aula de para todo mundo. Glória a Deus. Principalmente os homens, né? O coral, venham homens, venham o coral. E aniversariante, tá? Estou fazendo aniversário hoje. O Riquelme, vem aqui, Riquelme. Os outros não estão presentes, mas também o Renan, Ramon e a Manu fizeram aniversário essa semana. Rafael. Semana abençoada, irmãos. Tem mais alguém? Bem, vamos ficar de pé. Quem vai fazer oração de encerramento e a bênção apostólica é o pastor Dorivan. Bem, estendo as mãos. Toma, Senhor Deus, o teu filho em tuas mãos. Nós te agradecemos porque ele está crescendo em tua casa, em tua casa. Que os seus passos, ó Deus, para que em nenhum momento ele se desvie, para que ele tenha sabedoria, Deus, e nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Dorivan, para a oração final e bênção apostólica. Senhor,